E aí, galera, hoje eu estarei apresentando a vocês as nossas Olimpíadas Nacionais de Ciências. Então, ó, essa nossa Olimpíada, ela é um certame promovido pelo MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós sabemos que ciência, tecnologia e inovação são interligados, são relacionados. Então, ó, vai ser organizado por uma comissão executiva que é vinculada à ABQ e também à SBF. A ABQ é a nossa Associação Brasileira de Química. Já a nossa SBF é a Sociedade Brasileira de Física. Sabemos que milhões de participantes desse exame em todo o Brasil. Então, quem é que pode realizar esse exame? Quem pode realizar essa prova? Podem ser inscritos alunos tanto do colégio particular como do colégio público. A partir de que ano? Sexto, sétimo, oitavo e nono do ensino fundamental, certo? Já no caso do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Tem alguns lugares que tem o quarto ano, né? Quando houver também podem participar desse exame, certo? Tá aí, ó. Nessa imagem vocês vão ver aí passo a passo de cada participante. Primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. E cada prova dessa vai ter a sua divisão sobre classes. Se vai ser A, se é classe B, dependendo das turmas, do ano da turma, certo? Mas qual é o objetivo dessas Olimpíadas? Bem, essa Olimpíada Nacional de Ciência visará a valorização do ensino de ciências e também o estudo da própria ciência nas escolas. Vai propiciar para o aluno que ele venha participar mais na disciplina de uma forma de avaliar se ele tem aquela aptidão, aquele interesse pelas áreas abordadas em toda a ciência. Então a gente sabe que várias matérias são interligadas nas ciências, então essas matérias que se interligam vão ser envolvidas nessa Olimpíada Nacional de Ciências. Mas quais seriam essas matérias? Vamos a elas. Biologia, Física, História, Astronomia e Química, certo? São as principais que vão ser envolvidas nas Olimpíadas Nacionais de Ciências. Bem, professor, você pode estar perguntando, bem, professor, qual é a data dessa prova? A prova acontecerá de forma online, 100% das etapas dela. Vai ser dividida em duas etapas. A primeira fase vai acontecer no dia 5 e 6 de agosto de 2021. Já a segunda fase vai ser 3 de setembro de 2021. Como é que eu vou estudar para as Olimpíadas? Como é que eu vou me preparar para que eu venha me dar bem nesse exame? Bem, primeiro tem o nosso programa, né? Ao estudar para a ONC, o estudante deve seguir o conteúdo programático da sua série atual, que vai estar disponível nesse site aí, ó, do lado, onciencias.org/programa, que é o programa exatamente onde vai ter as informações necessárias para fazer o exame e onde vai ter também os conteúdos que vão ser trabalhados de cada disciplina. Segundo, planejamento e cronograma. Em primeiro lugar, estude os temas que vão cair nas provas, ou seja, aqueles que são mais específicos para nossas Olimpíadas. Essa é uma dica importante. Vê o programa, vê os temas que eles vão lhe dar ali para você trabalhar. E em cima desses temas, você vai poder compreender um pouquinho sobre as ciências e estudar para se preparar também para as Olimpíadas. Por exemplo, se você reservar 45 minutos para a física, fazendo um intervalo de 15 em 15 minutos, depois voltar a estudar biologia por mais 45 minutos, você vai começar a ter o quê? Mais uma facilidade em aprender essas questões da Olimpíadas. Um exemplo, alguns temas que vão ser trabalhados eu trouxe aqui. Na astronomia, por exemplo, tem a Terra, a Lua, o Sol, gravitação, fenômenos físicos, unidades astronômicas e as constelações. Vamos supor que você está estudando para astronomia. Você está estudando gravitação. Passou ali, ó, 45 minutos escutando sobre gravitação, fazendo atividades sobre gravitação. E daí agora você vai dar uma pausa de 15 minutos, que é para poder estudar, tipo agora astronomia, e já ir para outro conteúdo e acabar esquecendo tudo. Então você vai parar por 15 minutos, vai descansar um pouquinho. Quando você voltar e for estudar outra disciplina, digamos que biologia, você vai lá estudar o corpo humano, você vai mais 45 minutos e vai fazendo sempre essas pausas de estudo para facilitar a sua aprendizagem. Então, ó, na disciplina de biologia, nós vamos ver corpo humano, biodiversidade, seres vivos, célula, nutrição. Na física, vai ser trabalhado bastante a lei de Newton
Inclusive, eu trouxe algumas questões de Olimpíadas anteriores para passar para vocês, onde uma das questões fala exatamente sobre a lei de Newton, uma delas, certo? Em História vai trabalhar Iluminismo, revoluções, o Darwinismo. Em Química podemos citar os estados físicos das matérias, as substâncias simples e compostas e entre outras coisas que tem nessa disciplina. Bem, mas como estudar para a ONC? É através dos exercícios. Faça bastante exercício. Eu vou trazer alguns exemplos, como eu disse, mas sempre você procura lá na sua internet, no Google, exercícios de provas anteriores da ONC. E daí você vai ter vários, um leque de atividades de exercício para você começar a praticar, a colocar em prática. Então, lembre-se, a prática do exercício facilita bastante na hora da Olimpíada. Então, estudo diário é fundamental. Por mais que a sua agenda seja cheia, é preciso reservar um horário para se dedicar inteiramente ao estudo. Sabemos que a Olimpíada vai ter premiações, vai ter medalhas. Então, se você quer conquistar uma medalha, você vai ter que lutar, vai ter que correr atrás, certo? Então, reserve um tempinho para os seus estudos e pratique bastante exercícios. Como eu disse a vocês, eu trouxe algumas questões de anos anteriores da Olimpíada Nacional de Ciências. Então, essa questão diz o seguinte: o interior da Estação Espacial Internacional, que é a nossa EEI, é um laboratório fantástico, com possibilidade de fazer experiências de longa duração com gravidade aparente nula. O vídeo abaixo mostra movimentos que não seriam possíveis aqui na Terra, onde os corpos livres estão obrigados a se aproximar do solo. Como a influência do ar é irrelevante para os movimentos mostrados dentro da EEI, é possível simular a real tendência de qualquer corpo em movimento. Essa tendência foi escrita pelo inglês Isaac Newton, tornando-se conhecida como uma de suas leis. Qual é o nome dessa lei? Aqui está falando de movimentos. Lembra que a primeira lei de Newton ela fala sobre movimentos? Então, ó, qual seria essa lei? Vamos lá, a alternativa é lei da termodinâmica. Não, porque termodinâmica a gente fala de temperatura, certo? É lei da gravitação universal? Poderia ser, né? Está falando de movimento, porém, a lei da gravitação universal é só explicada através de movimentos da própria natureza. Lei fundamentada na mecânica? Não. Lei da ação e reação? Não. Então, sobra a nossa alternativa A, lei da inércia, que é a lei dos corpos em movimento. Então, aqui como a gente está falando de corpos em movimento, a gente vai estar falando sobre lei da inércia. Isso é só um exemplo de questões que caem nas nossas Olimpíadas Nacionais de Ciências. Essa foi a do ano passado, como eu falei, de 2020. Teve também essa questão. A gente vai trabalhar um pouco da Via Láctea, certo? Uns estudos de astronomia. Então, diz assim a questão. A Via Láctea, que é o nome da nossa galáxia, engloba pelo menos 200 bilhões de estrelas e sua massa atinge aproximadamente 1 trilhão e 750 bilhões de massas solares. Aqui a gente já tem o quê? Já tem uma informação sobre a galáxia, que é a do Sol. Pois, além das estrelas, possui também uma grande variedade de gases e poeiras interestelares. Além de um super buraco negro em seu centro, a Via Láctea também tem uma aparência similar à da galáxia exibida da imagem aqui abaixo, certo? Aí tem lá, depois do enunciado, tem a questão, né? A pergunta. Sobre a Via Láctea, considere as afirmações a seguir e assinale a resposta correta. Então, ó, tem 3 afirmações aqui. A primeira é a seguinte. Ela é considerada uma galáxia espiral? E aí a gente vai ver na imagem ó, que ela é espiral. Esse formato dela circulada quer dizer que ela é uma galáxia espiral. Então, nossa afirmativa 1 está correta. Já sabemos que o 1 é correto. A segunda afirmativa. O Sol se localiza em um dos seus braços espirais. Vocês lembram que essa unidade passada a gente teve aula sobre a Via Láctea, inclusive foi eu mesmo que dei para vocês na disciplina de ciências, e a gente viu que sim,
o Sol está localizado entre um dos braços espirais da nossa Via Láctea. Então, a alternativa 2 está correta. Vamos ver a alternativa 3. A Via Láctea é o centro do universo? Opa, aqui está o erro. A Via Láctea não é o centro do universo. Então, apenas afirmativas 1 e 2 estão corretas. No enunciado, a questão é a letra A. Sobre a premiação, pessoal. Sabemos que, como eu disse, né, a gente tem que se esforçar porque tem premiação. É muito bom a gente ganhar uma medalha por algum mérito da gente, não é uma coisa que a gente se esforçou e conquistou. Então, ó, terça-feira a gente vai conhecer os nossos medalhistas de bronze, certo? E na quarta-feira conheceremos os nossos medalhistas de ouro. Então, ó, isso são os medalhistas da Olimpíada do ano passado. Então, esse ano você tem a oportunidade de também conquistar a sua, com muita garra, com muito esforço. Então, estude para a Olimpíada e se lembre, é bom sempre estar fazendo exercícios de anos anteriores e reservar um tempinho no seu dia a dia para fazer um estudo sobre os principais temas que vai cair nessa nossa Olimpíada Nacional de Ciências. Boa sorte a todos, que Deus abençoe vocês.